Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Fluminense e Corinthians na tela do NS Futebol para vocês. Eu vou beber um pouco de água, porque esse é o quarto vídeo que eu estou gravando, então minha boca está sequíssima nesse exato momento, tá? Seguinte, vamos à análise desse jogo no Maraca. Fluminense, por estilo de jogo, ou seja, Fluminense contra equipes parecidas com o Corinthians e o Corinthians contra equipes parecidas com o Fluminense. Vantagem? Nenhuma. 48-47, empate técnico, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para o cenário do Corinthians, não muda muito, tá? Jogar contra equipes parecidas com o Fluminense não interfere tanto no estilo de jogo. Por que eu falo que não interfere tanto? E, obviamente, eu estou partindo do histórico do Corinthians, da competição inteira, não só desse curto período de Mano Menezes, tá? Por que não interfere? Como você não tem uma equipe caracterizada por ter a posse da bola, adversários que vão te ofertar um pouco mais a posse, fica naquele 50-50, adversários que já gostam de ficar com a posse da bola, como é o caso do Fluminense, fica uma diferença de 70-30, 60-40 de posse de bola, ou seja, não interfere tanto na forma de jogar, tá? O que passa a interferir no caso do Fluminense é que esses adversários do estilo do Corinthians, com menos posse de bola, são muito ruins para o Fluminense. A gente já explicou o Fluminense várias vezes aqui, e esse tipo de adversário é muito ruim para o Fluminense. Por que ele é muito ruim para o Fluminense? Basicamente, a construção das jogadas do Fluminense passa por uma construção mais lenta e elaborada na parte de defesa, desde o Fábio, passando pelos 4 da zaga e geralmente mais um ou dois de meio campo. Então você passa por uma construção um pouco mais lenta. E quando sobe a linha do meio campo, você tem um ataque já posicionado pelas laterais. Então quando você tem uma equipe, por exemplo, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, equipes assim que vão sair para o jogo, de alguma maneira vão sair, vai dar aquele 55-45 de posse de bola para o Fluminense, mas vão querer jogar também, né, vão querer estar com a posse de bola também. Aliás, péssima expressão, todos querem jogar, mas vão querer estar com a posse de bola também. O que acontece? O Fluminense tem espaço pelas pontas, então ele constrói, o adversário vai subir nessa linha de marcação, ele ataca pelas laterais. E aí você tem espaço para atacar e chegar lá ele, né, com o Cano no centro. Brinca com o Fluminense. Já o cenário jogando contra equipes parecidas com o Corinthians, você tem o inverso. O Corinthians está mais posicionado para trás, ou adversários parecidos com o Corinthians estão mais posicionados para trás. Então você não tem tanta pressão nessa saída, você consegue sair mais rápido e nem precisa de tanta elaboração assim, porque não tem adversário marcando em cima. Então você vai construir mais rápido. Beleza, quando eu chego para explorar os pontas, tanto Keno quanto Arias, eu tenho nesses dois uma marcação muito forte. Por quê? Porque eu tenho um ponta geralmente, já fazendo a primeira marcação, e uma dobra de marcação com os laterais. Quando eu tenho esse cenário, qual que é o grande ponto? O Fluminense pisa a bola e vai rodando ela de uma ponta para outra para tentar encontrar espaços na zaga. Quando não encontra, tem que voltar no meio e trabalhar de novo essa jogada. Então a equipe fica muito vulnerável no sentido de não conseguir espaços para atacar e aí acaba tendo dificuldade. Por isso que a nota cai muito. Tá? É uma dificuldade que o Fluminense tem contra equipes do estilo do Corinthians. Basicamente isso, tá? O que acontece nesse jogo ou o que tende a acontecer? Por mando de campo, né, a gente falou do estilo todo esse tempo, por mando de campo, aí você tem um amplo favoritismo do Fluminense por conta da taxa de conversão ser muito maior no Maracanã do que é fora. Basicamente isso, tá? O que acontece com o Fluminense e com o Corinthians? O que a gente pode esperar desse jogo? Passe, progressão e velocidade de recuperação, Fluminense. Nada que surpreenda muito. O grande detalhe, e a gente já falou isso várias vezes, e é esse o ponto que a gente fala do Fluminense, e pode parecer chato porque é continha, é matemática, tá? Então vamos lá. Se a gente pegar esse 69 e dividir lá ele, né? E dividir 69 por 71, a gente tem 0,97. O que isso quer dizer? Quer dizer uma proporção entre progressão e passe. O Corinthians tem 61 dividido por 58, 1,05. Basicamente o que você quer dizer, o que eu quero dizer com isso é, o Corinthians precisa de menos passe para ganhar mais campo. Então,
você tem um Fluminense que vai ter que tocar muito a bola para ganhar poucos metros, já o Corinthians ataca um pouco mais rápido. Tá? Grande ponto negativo do Corinthians, não tem os pontas necessários para atacar tão rápido assim. Você tem só o Wesley numa ponta, na direita você tem uma dificuldade de encontrar um outro ponto que possa fazer isso, um ataque mais rápido, e o Wesley ainda é novo. Tá? E o que eu estou dizendo com ainda é novo? Ele ainda vai tomar decisões que não condizem com o que o jogo está pedindo. Então, por vezes ele vai mais centralizado, por vezes ele perde o ritmo da jogada. Isso é normal, faz parte do desenvolvimento do atleta. E isso acaba prejudicando, por vezes, algumas sequências ofensivas do Corinthians. Tá? Na hora de finalizar, Fluminense. Na hora de converter, Fluminense, mas olha como a diferença já cai bastante. E na hora do bloqueio, Fluminense, aí com uma distância boa. Mas na hora de defender das ações do goleiro, o Cássio vai melhor que o Fábio. Tá? Isso, Fábio, mandante, Cássio, visitante. Vamos ao que modifica jogar contra equipes parecidas com o Corinthians. Para aquilo que a gente está falando. Quando o Fluminense joga contra equipes parecidas com o Corinthians, tem a mesma dificuldade em finalizar e converter do que teria normalmente, mas com mais passe e menos progressão. Lembra aquilo que a gente estava falando? Subo, encontro dificuldade nas pontas e volto. Até marco mais rápido, até recupero mais rápido, até porque o adversário não tem o menor interesse em ficar com a posse da bola. E quando sofro o contra-ataque, tem menos jogadores postados, então eu sofro mais sem conseguir bloquear, porque eu tenho menos defensores, e também diminuindo a chance de sucesso do goleiro, por isso que cai bastante o overall entre mando de campo, aí em laranja, e o cenário total contra equipes parecidas com o Corinthians em azul. Tá? Quando a gente vai para o Corinthians, jogando fora de casa em laranja, jogando contra equipes parecidas com o Fluminense em azul. Ele abdica dessa posse da bola, tanto que a linha é azul de passe e progressão está mais para dentro. Ele vai ter mais finalizações com uma taxa de conversão parecida. Então o Corinthians consegue mais finalizações, não menos finalizações. Tá? Recupero mais devagar, não tenho tanta pressão, e vai ser horrível a situação. Então, eu bloqueio melhor e defendo melhor. Dos 4 critérios principais, o Corinthians sai vantajoso em 3. Tá? O que isso quer dizer? Em termos de sendo bem honesto e, obviamente, mantendo a qualidade da análise. Favorito para esse jogo, por ser no Maracanã, Fluminense. Basicamente isso. Mas é o típico jogo do Fluminense, que se o Corinthians for muito bem na estratégia, e eu não sei como é que o Mano vai modificar as estratégias do Corinthians, mas se o Corinthians for bem na estratégia, o Corinthians tende a dificultar demais a vida do Fluminense. Demais a vida do Fluminense. Justamente porque é o tipo de adversário que o Fluminense tem muita dificuldade. Tá? Então esse é o grande ponto para a gente fazer essa análise, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.